Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A live de hoje ela é extremamente especial, por isso, às 21 horas, para que vocês pudessem ter aqui com vocês hoje uma pessoa encantadora, que a história é fantástica, que eu quero que vocês conheçam. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo essa semana. Na verdade, comentar com vocês, né? A semana passada foi uma semana muito abençoada aqui no História de Sonhos, que eu tenho muita gratidão. Essa semana começou aí triste, né? Com as perdas que nós tivemos. Essa doença está atrapalhando muito a vida de todo mundo e por onde ela passa, ela tem feito alguma desordem, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo que as desordens acontecem, a gente tem que entender como as coisas funcionam e como nós podemos fazer para melhorar. Então, excepcionalmente hoje, eu vou trazer para conversar com vocês uma pessoa que eu conhecia a história, tive o privilégio de poder saber mais a fundo depois com ela, como é essa história de transformação. Porque o que nos move são os sonhos que levam a gente para frente. Mas não é só sonhar e não colocar para realizar, não colocar em evidência, não faz sentido nenhum. Você tem que trabalhar para que o seu sonho possa acontecer. E ela é um exemplo disso. Então, nós vamos começar na semana que vem essa série, mas foi um privilégio poder ter a oportunidade de estar com ela aqui hoje, contando um pouquinho da sua história por detrás do sonho, né? O que acontece por detrás do sonho de uma pessoa? Quais são os caminhos, as decisões acertadas ou não que a gente tem que tomar? Quais são as rotas que a gente tem que corrigir? Às vezes dar um passo atrás, que parece que é voltar, né? Tem gente que fala, vou dar um passo atrás nem para pegar impulso. Às vezes você precisa voltar um pouquinho na sua história para ir readequando. E a história dela conta bastante isso. Eu vou ter o privilégio de trazer para vocês hoje a Josiane. Mas antes disso tudo, eu preciso contar para vocês o seguinte. Semana que vem, nós vamos ter, de quarta-feira em diante, aula ao vivo aqui no canal do História de Sonhos, lá no YouTube e pro Facebook. O pessoal aqui do Instagram, eu começo com vocês, mas todos nós vamos nos concentrar nas outras duas plataformas. E deixa eu explicar por quê. A mentoria desse ano já foi aberta, nós já tivemos as inscrições dos alunos, já estamos lá no bate-papo e eles já estão recebendo as suas ferramentas que proporcionam, que alavancam, né? São molas propulsoras para os sonhos darem certo, para realizar os sonhos. E, como vocês sabem, o intuito da História de Sonhos é sempre fazer um conteúdo 80% de forma gratuita. Então, 3 vezes no ano a gente abre essas aulas ao vivo, aonde eu apresento o maior número possível dessas ferramentas para que vocês que não estão na mentoria, não estão sendo acompanhados lá com a gente, possam também se desenvolver. Vai ser na quarta, quinta, Elisandra me corrija. Quarta, quinta e sexta-feira, às 20 horas da semana que vem, e no sábado, às 16 horas. Nós vamos mostrar para vocês como aplica, ensinar como usar 7 das 13 ferramentas que o História de Sonhos promove para os alunos nesse desenvolver pessoal que a gente pratica aqui. Combinado? Não perca! Essa semana a Elisandra já está mostrando para vocês as ferramentas. Ela me fez gravar um monte de vídeos aqui para que vocês pudessem ter acesso a essa informação. Combinado? Vamos embora então. A Josi já tá por aqui, deixa eu ver se ela tá. Vamos falar boa noite para quem tá chegando enquanto eu convido a Josi. A Nelian tá aqui, a Lelê tá aqui, Leeds, né? Leeds Brasil, a Cris está aqui. Ei! Oba! Bem-vinda, Josi. Muita coisa para contar para esse povo aqui hoje, hein? Bastante coisa. Estou arrumando aqui a câmera, porque a carinha de sono da pessoa, né, tá linda, maravilhosa, mas é isso. Não, fique em paz, fica tranquilo. Enquanto você ajeita aí, eu estou finalizando com o pessoal da plataforma aqui. Olha, gente, eu peço desculpas para vocês mais uma vez. A aula vai até 9h30 para vocês da plataforma, mas eu quero que vocês assistam a live, tá? Então, quem puder, continua, mesmo acabou o horário da aula de vocês, continua aqui na live com a gente,
porque vai fazer todo sentido para o assunto que a gente estava falando hoje, que é determinação. Combinado? Lá na plataforma, Josi, estou hoje com 337 alunos esperando a gente para nos ouvir. Aqui o pessoal vai chegando, eles não estão acostumados com esse horário, mas eles vão convidando os outros. Para isso, ó, quem tá aqui na live já sabe o que a gente vai falar, porque eu já comentei em algum momento, vai mandando o aviãozinho aí para os seus outros amigos, chamando todo mundo para cá. Vou fazer isso agora, Josi, vou chamar uns 4 ou 5 aqui, para que eles possam aprender como funciona. É só você clicar no aviãozinho, vai aparecer os seus contatos, e aí você vai encaminhar para os contatos que você acha que faz sentido do que nós vamos falar aqui hoje. Combinado? 3 ou 4 pessoas, já traz o resto para cá. É assim que funciona. A Josi tem uma história que eu já conhecia. E eu conhecia de uma forma superficial, porque ouvindo dela, o sentido é totalmente outro. Ela é educadora social. Lá atrás, quando ela começou, foi trabalhando com jovens. E ela não deixou a molecada, não. Ela foi progredindo nas escolhas que fez e foi carregando os jovens com ela também. Mas ela foi uma jovem aprendiz, ela foi aluna Senai, e é sobre conquistar o seu sonho que a gente vai falar hoje. Josi, bem-vinda ao História de Sonhos. Quem é você? Muito obrigada, gente, pela recepção, né? É difícil falar da gente, né, gente? É difícil a gente contar a nossa história. Hoje eu fiz um pitch de apresentação para o final de uma consultoria que eu estou participando, e contar a história da minha empresa, a minha história em 5 minutos é uma coisa assim que foi bem difícil. Até. É absurdo, né? Muita coisa que vai passando e que a gente vai lembrando e vai colocando. Bom, a Josi. A Josi tem 35 anos, filha caçula de uma mãe de 4 filhos, né? Acho que é a terceira de um pai de 8. E sou moradora da Zona Sul de São Paulo. Fundão, a gente chama aqui, depois do Jardim Ângela, já divisa com o interior. E moro aqui desde que nasci, então eu sou da periferia, sou uma mulher negra que estou em busca dos meus sonhos. Hoje, a Josi é dona de uma empresa chamada Josi Chocolate e trabalha também como coordenadora de um programa social em uma das universidades daqui de São Paulo. Parece simples ouvindo assim, né? Mas os detalhes são enriquecedores. E quando você escuta ela falar como começou a carreira profissional dela, você percebe assim, puxa vida, mas o que eu aprendo? A nossa audiência, Josi, a maioria são jovens. E aí, quando eles sonham ou almejam, especialmente uma carreira, eles já veem lá o topo, eles não sabem os degraus que tem que subir para chegar até lá. E aí, ontem a gente ficou um tempo conversando, eu e ela me contou uma coisa que faz toda a diferença. É parceiro do História de Sonhos, o Grupo Senai. Nós acreditamos no trabalho que o Senai faz com o jovem, ele cria, assim, oportunidade de capacitação, e a Josi foi aluna Senai. A primeira profissão sua começou por ali, não foi, Josi? Eu estava brincando isso. Coisas antes, né? A minha mãe é costureira, então eu entregava as roupas para ela em troca de 50 centavos, né? E que aí eu juntava e comprava as coisas, um material escolar melhor, ou comprava o lanche na escola. A primeira profissão foi essa, eu fui office boy, office girl, então, da minha mãe. O que valeu muito a pena. Sim, porque a gente estava comentando isso hoje com o pessoal do meu serviço. Essa história da comunicação, sempre falei, né, muito. Sempre fui muito falante. Então, ajudou muito em estar onde eu estou hoje, porque eu brinco que eu tenho a gente fala que é o somebody love, né? Que é que você dá aquela enroladinha aqui, ó, você não sabe muito bem o que você vai falar ao certo. Mas, né, você tem a manha do somebody love, você chega aqui e aí começa... É na marra, viu, Josi? E assim, é uma coisa que é estranha, porque quando eu fiz o Senai, lá com os meus 15 anos, né,
Foi um ano de curso e eu sempre fui muito reservada naquela época, né? Era bem mais reservada. Então, quando a gente terminou o ano de curso, no dia da formatura, teve alguém que olhou para mim e falou: Mas você estudou com a gente? Não lembro de você ter estudado com a gente. E eu sempre falava isso para os meninos que eu dava oficina. Gente, mostra a cara, porque aí vocês vão ser os primeiros a serem lembrados. Né? Se você ficar muito no cantinho, já dizia Racionais, né? Quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem Exatamente, que eu dar ia um falar. jeito de mostrar um pouquinho que a gente está ali, né? Que a gente é referência. Hoje, por exemplo, nesse emprego que eu estou porque uma pessoa falou assim: Josi, surgiu uma vaga e é a sua cara. Eu acho que daria muito certo para você. Porque entregando currículo, como eu estava fazendo, não estava acontecendo. Né? Fiquei um ano e meio, mais ou menos, entregando currículo, e eu fazia várias entrevistas, eu passava em várias fases, mas não tinha o retorno. Então, mostrar um pouquinho, me mostrar um pouquinho, mostrar que eu estava interessada, porque às vezes a gente não sabe fazer, né? Mas mostrar que a gente quer aprender e que a gente está disposta vale muito a pena. Tá vendo só? Josi, você foi fazer panificação. Começou por aí a tua história profissional, vamos dizer assim, porque embora você já fazia outras coisas, era de uma maneira bem informal, né? O trabalhar em casa ou para a família ainda é classificado como informalidade mesmo. Mas Uhum. você vai lá fazer panificação no Senai. O que que isso abriu de portas para você? Bom, começou que eu sempre gostei da reunião em volta da mesa, de comer, né, do que a comida traz de memória afetiva, porque toda vez que a gente vai comer um prato, a gente fala: ai, fulana fazia, minha mãe fazia, né, alguém fazia. E aí eu gosto de juntar as pessoas em volta da mesa, já começou por aí. Só que aí eu comecei a aprender a fazer os produtos. Então, como eu sempre gostei de agradar, eu fazia um aqui, levava para o pessoal do colégio, para a professora, ou levava para um irmão, para uma tia, aí os vizinhos, os amigos nas reuniões, e aí as pessoas começaram a falar: Mas você não vende? Você não vende esse bolo? Eu gostei desse bolo, você podia fazer, né? E aí eu comecei a vender algumas coisas, mas eu vendia mais porque eu queria manter o hobby. E não sabia como cobrar direito. Né? Eu queria me manter nativa, porque a cozinha era uma coisa que eu gostava muito. E depois disso, eu fui trabalhar com logística, fui trabalhar como professora de escolinha, fui trabalhar entregando panfleto, e em todos esses locais eu vendia trufa, vendia, vendia pão de mel, e aí servia sempre para complementar um pouquinho da renda. Mas eu sempre quis A, a Josi estudar. A Josi estava me contando uma coisa que eu achei super valioso, precioso, porque eu também já fiz muito isso. Na época de universidade, a gente pensa assim, né? Para os jovens de agora. Nossa primeira universidade não foi assim, depois a gente dá até detalhes para eles, Josi, se você quiser. Mas nas universidades agora você consegue, através do Enem, do FIES ou do ProUni, conseguir as isenções de bolsa. Mas nem sempre a universidade é próximo da sua casa, é próximo de você. E a maioria dos alunos não tem nem o entendimento de que manter uma universidade, mesmo que gratuita, também custa. Porque é o transporte, é o alimento que você vai, né, vai ter que se alimentar ou para ir ou para voltar, ou no meio do caminho dessas aulas. É o xerox do material, é os livros que pedem para que a gente compre, ou que a gente alugue, ou que a gente empreste. Então, assim, manter uma universidade, mesmo que gratuita, custa dinheiro. E às vezes nessas vendas para os colegas de sala, a gente consegue custear isso com facilidade. A Josi, ela fez panificação, ela aprendeu a mexer com cozinha, tem o dom familiar que eu sei, que eu bem sei. A família dela tem esse dom. Depois eu dou detalhes para vocês porque que eu sei. Mas ela também usava essas vendas das coisas que ela começou a aprender a fazer de uma forma diferenciada, entendeu o valor dela naquilo, como produtos de venda para ajudar a custear as faculdades que ela passou. Porque não é uma faculdade que essa mulher fez, não, viu?
Ela tem 3 faculdades aí no currículo e mais uma pós-graduação. Josi, você viu valor nisso para você? O que foi mais precioso? Poder continuar mexendo com os alimentos que você gostava, enquanto você ia se formando em coisas diferentes da cozinha, por exemplo. Na verdade, como a gente está falando para muito jovem, né? Assim, a primeira faculdade que eu fiz, eu não fiz porque era a minha profissão dos sonhos. Né? Minha profissão dos sonhos era gastronomia, eu queria fazer gastronomia. Mas a minha nota no Enem não era muito alta. Na verdade, naquela época, nem tinha bolsa para gastronomia. Isso a gente está falando do quê? Nós estamos em 2021, eu fiz a primeira faculdade em 2006. Então, faz um tempinho aí, gente. E não tinha bolsa para gastronomia, para medicina, para essas coisas, não existiam as faculdades mais concorridas. Então, eu tinha feito uma prova no Enem, e aí, como eu queria continuar na parte de gastronomia, eu pensei em fazer nutrição. Passado por uma situação emocional muito difícil, eu tive um noivo que se suicidou, precisei fazer terapia para poder lidar com isso. A minha terapeuta falou: eu não vejo você numa mesa de uma mesa de escritório falando você pode comer tantas calorias. Eu já fazia eventos, né? Fazia freelance como garçonete. E aí eu falei, acho que dá para... Ela falou, vê eventos. Aí quando eu fui olhar a grade de eventos, tinha A e B. Eu falei, alimentos e bebidas. Aí eu falei, é aqui que eu vou me encaixar, porque eu vou aprender a fazer isso. E só que a faculdade que tinha A e B é uma faculdade no centro de São Paulo. Eu chegava em casa 1h da manhã e 5h30 eu tinha que estar de pé para poder ir trabalhar. Então foi uma época muito difícil, foram 2 anos assim muito puxados. Eu quebrei o pé e aí a faculdade não abonava. Eu tinha que ir de botinha trabalhar e voltar no escuro para casa. Era uma loucura, mas deu certo, né? Deu certo. E eu comecei ali vender a trufa e pão de mel para o pessoal, e eles começavam a comprar para eu pagar depois. E aí pagava as minhas xerox, pagava a condução, porque eu tinha bolsa da universidade, mas o valor que eu recebia não dava para custear a vida e ainda custear o lanche lá na época era R$ 8. E olha que a gente está falando o quê? De sei lá quantos anos atrás. Era 8. O lanche só, sem o refrigerante. Então, você tinha que tomar com água. E aí, imagina o quanto que ficava, assim, no final do mês, esse valor, né? Ficava muito caro. E aí, as trufas, os pães de mel, me seguiram. Eu era educadora social na época. Quando eu terminei a faculdade, o gerente do serviço que eu estava saiu. E aí, ele falou, vou te indicar para ficar. Só que você vai precisar fazer outra faculdade. E, nossa, eu entrei numa crise existencial. Se eu vou ganhar dinheiro ou eu vou ter trabalho de novo, né? E aí eu poderia estudar ou psicologia, ou pedagogia, ou serviço social. Fui ver a grade de pedagogia, falei, não curti. Aí fui ver a grade de psicologia, também não gostei muito. Quando eu vi a grade de serviço social, eu falei, eu acho que é aqui que eu fico. E quando eu comecei a fazer serviço social, eu me apaixonei. Me apaixonei pela questão de equidade social, de justiça social, né? Principalmente a gente que mora na periferia, de trazer os direitos para as pessoas. E aí também ficava vendendo trufa e pão de mel. Eu lembro que eles... Tinha dia que eu chegava na faculdade, eles nem perguntavam se eu estava bem. Era, você trouxe trufa? Aí uma menina ainda falava assim, eu olho para você, eu vejo coisa gostosa. Só olho, eu falei, isso é bom. Ela falou, não é você não, é as suas trufas, é os pães de mel. Mas isso era ótimo, o seu produto já tinha sua identidade, já carregava a sua característica. E eu Porque nunca você fui presta muito pela paixão. eu nunca fui uma ótima vendedora. Nunca fui aquela pessoa que chega e oferece. E fala assim, fulano compra. Não, nunca fui essa pessoa. Então eu tinha umas amigas de faculdade que eram mais caras de pau que eu. E elas pegavam a sacolinha de trufa e iam nas salas vizinhas vender. E voltava com o dinheiro.
Mas, Rose, nós temos assim, cada um tem uma habilidade, né? E esses talentos das pessoas são natos. Ela tem que primeiro descobrir qual é. E aí, quando ela descobre, ela tem que fazer bom uso. No teu caso especificamente, a qualidade do que você produz, do seu alimento, do que você entrega para o seu cliente, marca você. Quem pegou uma vez, associa você à qualidade, ao sabor que ele reconhece como bom, e aí depois você não precisa mais vender, porque o produto em si se vende. O produto em si acaba falando da Josi também. Você sente isso, Josi? Sim, mas a gente tem uma questão hoje, principalmente com a pandemia, que é se manter vivo. Como eu disse no começo da live, quem não é visto não é lembrado. Então, Sim. várias vezes, eu tô aqui, essa aqui é a minha cozinha de trabalho, viu, gente? Onde eu tô, né? Então, várias vezes eu tô aqui na minha cozinha de trabalho e eu lembro que no começo da pandemia, eu trabalhava para evento corporativo, só para empresa, e a pandemia chegou e quebrou tudo, né? Então, eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu vou ficar sem cliente, não sei o quê. Mas eu fazia os meus horários de trabalho, das 9 às 6, das 9 às 6, eu vou ficar. Então, eu descia e eu fazia foto, eu fazia postagem. Então, tinha gente que nem lembrava que eu existia, e aí eu fazia uma postagem, nossa, é aniversário da minha mãe. Ainda bem que você postou, porque tem um bolo para sábado, né? Então a gente tem que ficar o tempo todo lembrando para as pessoas, por mais que elas gostem muito da gente. Ontem teve uma cliente que falou assim: eu queria 2 bolos seus. Eu não é aniversário de ninguém, não precisa caprichar na decoração, não. Eu só quero comer, só quero engordar, ela brincou, né? Então, tem essas clientes, mas também tem os clientes que esquecem e a gente precisa lembrar. Ô, Josi, nem tudo é flores, né? A molecada que está ouvindo a gente já acha que o negócio é estalar o dedo acontece, não é assim que funciona. Especialmente a gente, você foi educadora social há muito tempo e ainda trabalha vinculada a essa área, sabe falar disso tão bem quanto eu. Que assim, muitas coisas aconteceram, muitas percalços, muitas decisões que você tomou teve que ser modificada ao longo do tempo. Qual é a história que você pode contar para eles de coisas que você teve que remodelar, que readaptar, que voltar atrás um pouquinho para poder corrigir alguma rota? Bom, assim, eu sempre tive muito medo de pular no vazio, né? Eu sempre fui uma pessoa muito indecisa. Tem uma galera que brinca, que fala que o meu ascendente é Libra, né? Eu não entendo de signos. Então, ele fala que é indeciso por si só. Mas quando eu comecei a vender, eu trabalhava na ONG como gerente de serviços e fui ampliando o nicho. Aí eu fiz um curso chamado Despertando o Empreendedor, e aí eu comecei a entender, a precificar, a fazer identidade visual, a formalizar a minha empresa, trabalhando fora, tudo junto. Então, E eu você lembro que meu levava uma ex-marido, coisa em paralelo à outra, Josi. sim. Aí eu lembro que meu ex-marido falou: sai da empresa que você está, vem montar só o seu negócio. Eu falei: não, porque eu fiquei assim, não vou, porque eu tenho medo de não conseguir me sustentar e eu nunca me imaginei pedindo dinheiro para comprar o shampoo, sabe? Falei, eu não quero passar por essa situação. Em 2019, o serviço que eu atendia fechou. Aí eu falei, agora é a hora. Vou montar minha empresa. Já vou continuar agora com isso, vou aumentar. E aí eu peguei o valor que eu recebi de FGTS e investi na cozinha. Então, eu reformei, coloquei, era um galpão aqui em casa, né, que a gente guardava bagunça. Então eu reformei, minha mãe me ajudou muito e comprei equipamento, tudo, não sei o quê. Em junho de 2019 eu comecei só a trabalhar por conta da empresa, só para isso. Peguei vários eventos assim de 4 dias para 100 pessoas. Eu empreguei 25 pessoas num ano, assim, né? A festa de confraternização da empresa a gente ainda ria, né? Nossa, quem imaginou que ia ser uma festa assim, um dia? Geralmente a gente trabalhava
2, 3 pessoas no ano, e de repente estava uma festa com 20 pessoas. E aí eu fechei as contas em dezembro, eu tinha vendido 100 mil reais de junho para dezembro. Falei, nossa, estourei no norte, como diz os mais novos, né? Estourei no norte. Eu aprendi muita gíria com os meninos lá, quando eu trabalhava. Eu também. Eu também. E muita saudade, inclusive, porque eles que me deixavam com a playlist de música atualizada. Agora eu vou ouvindo umas músicas que eu falo, gente, quem canta isso? Nunca ouvi. Não tô sabendo quem é. É. E aí eu fui fazer o caixa, eu tinha vendido 100 mil, mas eu tinha perdido 122, porque eu tinha investido na cozinha. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Perdi 122, mas esse ano de 2020 eu vou recuperar. E aí, em 2020, a gente começa com a pandemia. Eu tinha estocado 2 mil reais de chocolate aqui para fazer ovo de Páscoa. Eu falei, gente, lascou. Lascou, porque eu falei, agora as empresas fecharam. Uma coisa é você fazer coffee break para 30 pessoas, você cobra 1.000 reais e tá ok. Outra coisa, quanto de bolo que você tem que fazer para dar 1.000 reais? Ainda mais numa pandemia que as pessoas não tinham dinheiro, né? O local aqui que eu moro, as pessoas, os meus clientes, não são clientes que têm, a gente chama budget, né? Um valor. Valor para poder Barato. comissionar, gastar com isso, né? Com Para eventos. gastar com isso, né? Quem pode faz um bolo em casa, joga um brigadeiro em cima e um granulado, porque é luxo, virou luxo, né? Festa de aniversário, essas coisas. Na Páscoa, assim, essa Páscoa, por exemplo, uma coisa que me assustou muito foi o tanto de gente que comprou ovo parcelado. É um negócio, e é muito triste, porque assim, você vê os seus clientes também sem poder aquisitivo, né? Mas é agradável de saber que eles vêm atrás de você, porque sabe que você vai parcelar, sabe que você vai dividir em 2, 3 vezes, que eles não vão deixar de dar o presente para o filho, para os netos, que é o que eles mais querem. Então, nessa passagem da pandemia, eu tive uma crise de ansiedade assim enorme. Eu emagreci 10 quilos, eu não dormia, eu virava à noite acordada, eu não comia direito, assim, às vezes eu almoçava. Entrou aquela preocupação de, puxa, investir tudo nesse meu negócio, nesse meu sonho, e de repente não estou vendo para onde poder correr, como continuar em pé. Foi essa a sensação que você teve? Sim, sim. E assim, eu moro com a minha mãe. De repente você se vê sendo bancada, entre aspas, né? Sim. Por uma mulher de 71 anos. E eu falei, gente, eu nunca quis essa situação, né? Nunca quis passar por isso. Eu conseguia um valor para ajudar nas contas e tal, mas é muito ruim você não poder sonhar, né? Eu sempre falava isso para os meninos, de chegar e falar assim, eu queria comer uma pizza. Putz, não tenho dinheiro agora, mas vamos comprar no cartão de crédito que depois a gente vai, né? Chegar e... Uma hora tem que pagar mesmo vai essa pagar. fatura, né? E quando você não sabe nem quando vai ter? A Flávia está falando, altas conversas para aliviar a atenção. Elas me acompanharam muito, muito. A gente fazia várias lives. A tua audiência está todinha aqui no Instagram. Eu estou vendo muita gente falando com você aqui do seu bolo. Tem gente falando da sua coxinha. Depois você vai contar essa história da coxinha de novo, hein? Que o pessoal está contando aqui. A Flávia chegou falando altas conversas aí para aliviar a atenção, né? Porque deve ter te visto nessa época, convivido com você de perto. Muito. A gente fazia tudo live, né? Todo mundo fazendo live e conversando, porque dava medo. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que... E aí foi quando... Eu lembro que numa discussão que a gente teve aqui em casa, a minha mãe falou assim, eu não consegui pagar o meu remédio. E a minha irmã olhou e falou assim, se o dinheiro fosse só seu, talvez você tivesse conseguido, né? E olhou para mim, nossa, aquilo me matou. Me matou, porque parecia que eu estava deixando a pessoa prosseguir. Às vezes um comentário que o outro faz nem é para a gente especificamente, mas a gente se abala tanto com a situação, se sensibiliza tanto que a gente pega para a gente, né? É porque, na verdade, eu já estava
emotiva, né? Eu já Sim. estava com medo do futuro, né? Logo eu, uma pessoa tão controladora, que sempre fazia as coisas quando tinha muita certeza, de repente não tinha certeza de nada. Então qualquer coisa que falassem era para mim. E nem era Exato. para mim. Mas eu estava sentindo como se fosse. Né? Então, eu até tive essa conversa com a minha irmã depois, ela falou, mas eu não estava falando disso só, né? Eu estava falando de outras coisas. E você pegou para você como se fosse pessoal. Eu falei, mas é porque eu estava me sentindo mal. Então, tudo estava me afetando. Estava Nesse tudo me momento de afetando. fragilidade, né, Josi? Ô, Josi, a tua equipe eram 25, 26, não me lembro agora o número, lá em 2019. 2020 teve que reduzir. Como é que foi fazer isso? Eu tinha duas meninas que eram fixas comigo, né? Uma teve uma mãe que teve 5 AVC seguidos antes da pandemia já, né? E aí, por conta da pandemia, ela falou, não vou trabalhar fora para não trazer nenhum risco para minha mãe. E a outra menina que estava com a gente arrumou um emprego fixo. Então eu não tive que dispensar ninguém. E graças a Deus, porque eu nem sei como é que eu faria isso. Não tive É, que. A minha irmã comentou isso comigo hoje. As minhas relações de trabalho sempre são muito pessoais, né? Então, são pessoas muito próximas a mim, são amigas, né? Confidentes e tal. E aí você tem que chegar e falar para alguém assim, tchau, foi um prazer te conhecer, não dá mais para te pagar. Eu não sabia como fazer isso. Mas todo mundo entendeu que os eventos tinham cessado, né? Porque a maioria que vinha me ajudar era fazer garçonete, servir, né? Então todo mundo sabia disso. A produção ficava comigo, essas duas, e as pessoas iam para frente de mesa de serviço. Então então, os todo mundo chamados freelancers. entendeu isso. Só que a demanda foi aumentando, e depois dessa conversa, eu falei, eu preciso trabalhar fora. Preciso ir trabalhar fora, porque eu preciso ter um dinheiro que eu possa me apoiar. A minha ideia era trabalhar como assistente social, porque já que eu tinha serviço social, né? E assistente social trabalha 6 horas. Então eu comecei a distribuir currículo para tudo que é lugar, procurando como assistente social. Fiz várias entrevistas, mas como na ONG que eu trabalhava eu não era registrada como assistente social, era registrada como gerente de serviço, não contava como experiência. E aí eu não fiquei em vários locais de trabalho por conta disso, porque eu não tinha experiência na carteira, Comprovada na carteira. comprovada na carteira como assistente social. Então fiquei um tempo procurando, mas não tinha como. Em dezembro do ano passado, eu sempre, toda vez que precisava, eu tenho um pessoal que eu chamo como frila para me ajudar. E tinha uma menina que foi minha aluna na ONG, que era frila, e ela estava mais em casa por conta da pandemia. Porque tem uma outra galera que me ajudava, mas estava muito a viver, né? E aí eu não podia correr esse risco por conta da minha mãe. E por conta de mim também, do meu serviço, eu brinco que eu falo que eu já fui saudável. Hoje eu já não sei mais tanto, não. Parece umas dor aqui, uns negócios que a gente já não tem mais tanta certeza. E outra, se eu pego o vírus, eu fico 15 dias fechada, né? 15 dias fechada era metade do meu salário. Então eu não podia correr esse risco. E como ela estava mais em casa, aí no Natal, assim, bombou uma coisa que nunca aconteceu. Nunca vendi produto natalino muito, assim. E ano passado a gente vendeu panetone trufado, caixinha de biscoito natalino, panetone salgado. Então, de repente, o negócio começou a ferver. E eu ainda duvidei, porque eu falei assim, ai, gente, panetone artesanal tá R$ 13, o meu tava na época, né? O povo vai comprar no mercado, que tava 5. Eu amo panetone. Mas Então aí o seu diferencial, você tinha esquecido? eu ia eu ia comprar, a fazer as compras daqui, eu sempre trazia um panetone, porque eu adoro. E eu sabia que tava R$ 5 no panetone. Aí eu falei, não, o povo vai comprar do mercado, mas não. O pessoal começou a comprar o panetone mesmo, sem nada, sem ser trufado, sem ser recheado, sem nada. Só o panetone mesmo. Falei, gente, eu não tô acreditando.
E aí eu chamei ela para vir me ajudar. E aí eu perguntei para ela, falei, Yasmin, você fica comigo e aí eu vou te dando tanto por mês? E eu fiz essa proposta, mas eu fiz essa proposta, assim, com medo. Porque eu não sabia se eu tinha como pagar ela. Né? Eu sabia que o mês de novembro, o mês de dezembro, eu tinha dinheiro para pagar ela. Janeiro e fevereiro, eu já não sabia. E aí, dezembro, me chamaram para fazer entrevista. Aí eu já fiquei toda feliz, né? Nossa, meu Deus do céu, porque se eu consigo um emprego, você fica. Já fiz todas as contas, eu sou ansiosa, né? E é realmente, tem ansiedade. Então eu já fiz todas as contas, não sei o que, já tinha desenhado tudo. Aí no dia de fazer a entrevista presencial, o rapaz me ligou e falou assim, olha, não vai ter entrevista porque a pessoa que ia te entrevistar está com Covid. Eu falei, nossa. Aí eu já comecei, já vai dar tudo errado, não vai rolar, não sei o quê. De novo, a ansiedade mata a gente, né? Porque a gente começa Eu mata tenho a um gente. livro escrito falando do que a ansiedade pode fazer com as pessoas. Eu me descobri Sim, ansiosa trabalhando e estudando sobre isso com os alunos. E, assim, ainda bem que eu me descobri no grau leve, porque é muito complicado você controlar a ansiedade. Mesmo ela sendo natural, no grau leve você já sente mais, e as pessoas no grau mais alto da ansiedade é muito complicado. muito. Eu lembro de vezes que eu entrava aqui na cozinha e não tinha tanta perspectiva de futuro, que eu sentava na mesa, às vezes estava num grupo de amigos. Ai, Josi, mas o que aconteceu? Eu falei, gente, eu não estou conseguindo respirar. E minhas amigas me ligando do outro lado, não, vamos comigo, né? E fazendo respiração e não sei o quê. Eu brinco com a minha mãe, e minha mãe fala, que amigo, que não sei o quê, né? Vocês têm esse monte de amigo, que vocês chamam de amigo. Eu falo, mãe, ó, em outros momentos da vida eu não diria que todo mundo é seu amigo. Mas pelos momentos que eu passei, né, de crise de ansiedade, de não saber como vender os ovos de Páscoa. E aí a galera pegar assim, não, Josi, passa seu panfleto aí que a gente vai sair vendendo. Ou vamos passar horas conversando aqui, conta todos os seus problemas, conta das histórias dos contatinhos, né? Não sei o que, não sei o que, mas vamos ficar aqui para a gente dar risada, para a gente poder esquecer um pouco tudo isso, né? Então, realmente eu posso dizer que tenho sim, tenho um grupo de amigos sim que me apoia, né? E essa rede também de empreendedores que a gente criou. Aqui na Zona Sul a gente tem uma rede muito, muito forte de empreendedores. Que bom. É muito gostoso de trabalhar. A gente vai falar em detalhes com isso. Mas daí você recebeu a ligação, a outra Aí, pessoa estava com Covid, não pôde fazer o processo seletivo. E como é que você conseguiu essa vaga, então? não, aí em janeiro ainda tinha que receber os panetone da Páscoa, de janeiro, de dezembro, né? Falei, então ainda dá para pagar Yasmin esse mês. Porque a minha preocupação não era mais eu, era ela, É, né? exatamente. Porque, assim, a gente vai se virando, mas. E aí, em janeiro, a gente estava recebendo os panetones ainda. Eu falei, então eu vou ficar em paz aqui. Aí, em janeiro, me ligaram e falaram assim: ah, você pode vir fazer a entrevista presencial? Eu falei, posso. Mas eu já não estava mais preparada para isso, né? Para lidar com o corporativo. 2 anos trabalhando por conta, né? E de repente você vai para uma entrevista, e eu lembro que a minha entrevista foram 4 pessoas. Mas me sabatinaram, né? E vai, não sei o que, e perguntaram, e perguntaram, e perguntaram, e perguntaram, e perguntaram. Quando terminou, eu lembro que eu falei, eu preciso de água, minha boca estava seca, 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 seca. E aí eles falaram assim, ah, a gente vai fazer uma reunião agora à tarde, te liga, te avisando. Aí eu falei, ah, que ótimo, né? Que liga. Não ligaram, Aí a ansiedade ali no auge, né? não Você querendo uma ligaram resposta e te dando essa resposta. nossa, eu comecei a ficar desesperada, porque eu já tinha contado a minha vida inteira com esse Foi, tá. trabalho, né? E aí eu descobri também que não era como assistente social, não era 6 horas. Era 8, porque eu ia trabalhar como coordenadora do programa e não como assistente social. Mas aí eu falei, vamos ver.
Aí um dia eu fui levar minha mãe para um exame e aí me ligaram perguntando se eu se interessava ainda, que a vaga estava em aberto e que eu tinha sido selecionada. Eu sei que no dia de ir para o trabalho, primeiro dia, eu sentei aqui na frente dessa cozinha e eu chorei como se o mundo fosse acabar, assim. Porque, olha lá, quem tá aqui que me conhece sabe que eu sou chorona. Minhas amigas já sabem que eu sou um poço de emoção. Porque é uma sensação de que você não deu certo, de que você colocou 2 anos da sua vida em alguma coisa. É pior que um relacionamento, eu acho, viu? Porque relacionamento a gente, né, aprende com o tempo. Eu acho que para relacionamento eu ainda sou mais forte, tipo, vida que se segue. Mas nesse caso eu fiquei muito triste, porque eu falei, meu Porque Deus do era céu. o sonho, era não, é o seu sonho, é o que você queria gastar a sua energia, é onde você se apaixona e se entrega. A sua grande entrega estava ali, e você tinha que fazer um passo diferente do que você tinha pensado, planejado, né? Então, essa sensação de frustração que a gente sente quando o sonho da gente vai sendo adiado ou quando a gente tem que substituir por coisas que a gente não queria fazer naquele momento e tem que fazer para a vida seguir. Eu fiquei muito assim, porque a gente já estava em pandemia. Eu falei, eu vou ter que ir para a rua e pode ser que eu contraia o vírus e tenha minha mãe, né? Eu fui pensando, colocando mil coisas. Mas aí eu falei, não, eu preciso ir para eu também parar e poder planejar sem medo, né? Porque planejar com medo é muito ruim, mas planejar sem medo. E aí eu chamei a Yasmin, perguntei se ela poderia ficar aqui trabalhando por mês, né? De terça a sábado. Falei, você pode ficar de terça a sábado? E aí me deu um negocinho que eu falei assim, ai gente, será que vai saber fazer igual eu? Né? Será que o bolo vai ficar igual o meu? Será que não sei o quê? Eu fiquei muito preocupada com isso. Só que durante esse tempo de pandemia, eu tinha refeito tudo o que eu podia de ficha técnica, né, para refazer os preços e tal. E porque leite condensado que era 3,20 e você está pagando 5,40, né? Então, o leite, tudo que é derivado assim de laticínio, queijo, então aqui a gente foi comprar esses dias, estava R$ 49,90 o quilo. Um negócio que era 29. Então, eu tive que refazer esses preços para ficar justo para mim e para o consumidor. E aí eu sei que eu chamei ela, ela falou que vinha. E aí os primeiros pedidos eu fazia questão de que ela me mandasse foto. Deixa eu ver como é que tá na caixa. Falava pro menino que entrega. Tiago, pelo amor de Deus, tira a foto na hora que vai entregar para eu ver se chegou bem para o cliente, né? Não sei o quê. E são pessoas que trabalham comigo há muitos anos. Mas porque como eu estava aí controladora do jeito que eu sou, né? Então eu tinha mais confiança. E nessa história, assim, ela, melhor do que eu, em muitos aspectos, né? Ela fez gastronomia também. E teve um dia, foi no dia do meu aniversário, dia 15, a menina pediu um bolo de pasta americana. Aí eu comecei, ai gente, mas um bolo de pasta americana eu não vou estar aqui para fazer. Ela que faz o bolo, eu não sei se ela sabe fazer, mexer com pasta americana, porque sou eu que sempre faço, não sei o que e tal. Aí eu falei, cheguei dia 14, eu falei, vou fazer esse bolo e deixar pronto. Mas não dá para deixar pasta americana na geladeira, porque ele é açúcar, né? Ele começa a derreter. Falei, como é que vai ser isso? Aí eu mandei, Yasmin, você acha que você consegue fazer o bolo de pasta americana? Aí ela falou, eu acho que sim. No outro dia, ela me mandou a foto do bolo. Gente, eu fiquei assim, meu, como é que pode? Ficou melhor do que se eu tivesse feito. E aí eu lembrei de uma amiga minha falando para mim assim, quando eu falei, mas não sei se vai ficar igual o meu. Ela falou, Josi, você acha que a mulher da Sodier faz todos os bolos? Não, né? A mulher criou lá uma receita e ela passa para as franquias, e as franquias, ela falou, você está nesse processo já de aumentar, né, o negócio, de ter as receitas, de ter a ficha técnica.
E tem dado muito, muito certo. Foi um presente que Deus me deu, aquela menina, a gente chama ela de minha filha, a gente fala que ela é minha filha. E ela brinca que ela fala que eu sou o único relacionamento que deu certo na vida dela. Que bom, né? Que bom! E é uma mão dupla, porque para você também ela foi uma pessoa preciosa no momento que você mais precisava, né? Sim, sim, ela fala, eu brinco com ela que eu falo, nem sei o que seria da minha vida sem você. Ela falou, eu acho que eu nem existiria a vida, né? Eu, Ela estava passando por alguns problemas também que se diminuíam a dinheiro. É isso. Eu precisava. Então, eu conseguindo o emprego, eu consegui manter ela. Hoje em dia, eu trabalho com ela aos finais de semana, né? Junto com ela. Estou mais na parte administrativa e ela está mais na produção. Mas assim, ainda faz o que gosta. nossa, amo. Eu amo fazer. A gente fez um protótipo para o Dia das Mães. A gente fez um bolo salgado, só que repaginou ele, né? Em vez de ser aqueles bolos salgados de festa dos anos 90, que ficava aquele enorme, assim, um monte de cenoura em cima, não sei o quê. A gente colocou um acetato, lacinho, tá? A coisa mais linda. E aí as duas vai dando ideia e vai colaborando, né? Vai dando Ô, Ju, certo. eu tô com um aluno aqui na plataforma, o Orlando Moraes Leme, e ele diz assim: passei uma situação semelhante à dela. A diferença é, tive realmente que fechar por 5 meses. Mas o meu sonho era tão forte, minha vontade tão imensa, que nesses 5 meses que fiquei fechado, fiquei estudando como reabrir. Consegui agora, em 2021, reabrir em março, mesmo com tudo fechado, fazendo delivery e internet. Foi uma visão de negócio que eu não conhecia. Aprendi muito. E isso é importante porque conseguir ter bons parceiros. Na tua vida também você encontrou boas parcerias, né, Josi? Ontem você estava Sim, me falando de várias ONGs, desse grupo mesmo que vocês têm aí na Zona Sul, onde vários comerciantes são agregados e trocam valores de experiências. Se você faz acompanhamento do Senai, você estudou muito o seu próprio negócio. Então, assim, você também teve a felicidade de ter boas parcerias. eu tive. Eu brinco assim que Deus foi muito, muito, muito bom comigo, né? Ainda falta só o lado emocional, que eu ainda dou umas escorregadas aí, viu, gente? Mas, mas de resto, a gente está levando bem, assim. Mas na época da pandemia, surgiram muitas lives, né? Muitas, muitas lives. E eu lembro que nessa primeira semana de desespero meu, assim, de meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Uma pessoa de um movimento que chama Afrobusiness, que é um movimento para empreendedores negros, me ligou e falou assim: Josi, a gente vai conseguir um aporte financeiro para os empreendedores pagarem os custos e conseguirem se manter aberto. R$ 2.000. Se te interessa? Nossa, mas eu até chorei. Eu falei, não estou acreditando. Pelo menos eu ia conseguir manter o mês aberto. E aí, com esses 2.000 entrando, eu paguei as contas que tinha para pagar, né? Consegui me manter, veio a Páscoa, aí entrou o valor, consegui vender bastante. Aqui a gente tem um projeto chamado Catálogo do Bem, né? Cada um tem um. Começou com Páscoa do Bem. A minha irmã tem uma empresa chamada Bora Lá, de comunicação e marketing para pequenos negócios. E aí ela, com o meu sofrimento, ela falou assim: não, você precisa vender, mas não é só você que está sofrendo. Então, vamos fazer um catálogo. Na época, acho que foram 15 empreendedoras que colocou no catálogo os ovos de Páscoa que elas que estavam fazendo, o endereço, porque foi para a Zona Sul inteira. E aí teve um monte de repercussão. Depois veio o catálogo do Dia das Mães, catálogo do Dia dos Pais e catálogo do Natal. Esse de Páscoa teve esse ano, e agora a gente está com um que chama, mudou o nome, né? É Catalogo, que é de pegar rápido, e são 57 empreendedores já. E aí é um catálogo unificado,
E a única contrapartida que o empreendedor precisa dar é que ele vai divulgar o catálogo para todo mundo. Eu não vou divulgar só o meu. Preciso divulgar dos outros parceiros, porque por exemplo, eu moro aqui na Zona Sul, mas tem gente da Zona Norte. Então, divulgo da Zona Norte porque tem cliente seu. Então, na Páscoa, por exemplo, teve gente que me ligou, eu queria um ovo de Páscoa. A gente fez ovo de Páscoa de coxinha, uns negócios assim, né? De empada. E aí o pessoal, eu queria um ovo de Páscoa. Mas onde você mora? Eu moro em Itaquera. E o valor vai ficar um pouco alto. Mas tem alguém aí perto de você, procura aqui, tal, que faz. E aí a gente se vê muito como igual, a gente não se vê como concorrente. Então, se está precisando de ajuda, né? Josi, não sei como fazer a ficha técnica. Como é que faz uma ficha técnica de um produto? Eu vou auxiliar no que eu puder. Eu não sei como é que é os meus custos, então a gente vai se ajudando, né? Eu acho que uma das coisas que essa pandemia nos ensinou, e a todos, não é um ou dois, não, é a todos mesmo, é essa questão de você ter a empatia com o outro, sentir o que o outro sente, poder inclusive, se colocar no lugar do outro para, puxa vida, eu posso ajudá-lo nisso, eu posso colaborar com ele dessa forma, porque acaba sendo um fluxo de transmissão muito grande. Quando você faz o bem volta para você. Aquela semente que você plantou lá atrás, não é aquela mesma pessoa que vai te devolver, né, o bem que você fez. O universo acaba conspirando para esse bem voltar. Ontem, quando eu conversei com você, quando você me contou essa história dos empreendedores daí da Zona Sul, que fizeram, né, essa união através da ideia que a sua irmã teve, através da empresa dela, tudo, eu fiquei pensando, puxa, em vários outros lugares era uma ação assim que faltou para que muitos não fechassem, para que muitos não quebrassem, para que muitos pudessem prosseguir da sua forma, né? E não tiveram essa ajuda, porque a gente vive aí num mundo, Deus me perdoa até de falar assim, mas num mundo muito egoísta, que eu estou pensando só em mim. Eu lembro de uma situação, Josi, eu quero compartilhar isso com você e com os alunos também. Quando eu entrava na sala de aula, e com esse meu jeito maluco de ser professor, e formado em história não é uma matéria que todos gostam, pelo contrário, a maioria não gostam pela forma que é ensinado, porque a gente lida com muitas datas, muitos nomes, e as pessoas pensam assim, mas para que eu tenho que saber o que aconteceu no século passado, lá no outro país, eu nem vou para lá, professora. Especialmente eu que fui da rede pública há muito tempo, preferi ser da rede pública, preferi ser professora do Estado, preferi dar aula em periferia, porque eu vivi dentro da minha própria família a situação do aluno copista, que é aquele aluno que vai para a escola, copia, mas não sabe nada do que está copiando. Uhum. E engana o professor que fez, e o professor fica eu costumo dizer que a gente gosta de ver enganado, né? Porque o professor, ele se conforma com aquilo, então o aluno quer aprender bem, não quer paciência. Então eu tinha meus colegas professores e algumas escolas que viam assim, puxa, a Ana é sonhadora, a Ana está pensando em inventar a roda, o aluno não quer aprender mesmo, esse cara nem vai aprender para quê? Não vai ter nem onde aplicar o que aprendeu. Era mais ou menos assim, a escola tem muito disso, e é triste ver isso acontecendo. Por isso eu quis ser professora da rede pública, porque não adiantava nada eu ser a mega, power, ultra professora da escola particular, que o aluno tinha 200 milhões de recursos para aprender, e eu vi o concorrente desse aluno da escola particular, que é o da escola pública, que precisava desse professor diferenciado, não ter. Então eu chegava lá, e eu era maluca, sonhadora, e um dia o que mais me chateou foi ouvir a frase assim, aluno não tem recheio. E eu pensava, puxa, eu sou uma mulher hoje realizada profissionalmente, mas vamos voltar lá na minha própria história. Uma família de poucos recursos financeiros, a mais velha de 3 irmãos. Meu pai trabalhava 19 horas para manter essa família. Comecei a trabalhar com pouco mais de 13 anos. Meu primeiro salário foram R$ 35, porque era metade de um salário mínimo. Trabalhei em 2 empregos e ainda estudava à noite. Fiz a minha primeira faculdade a duras penas, porque precisei ser bolsista, e na minha época ser bolsista chegava a ser até humilhante, porque não era como é para os jovens de hoje, assistente social ia na sua casa ver se você tinha 2 televisões.
ou se você tinha 2 liquidificadores. Se tivesse, já perdia a bolsa. A gente não E faz mais isso precisava não, viu, gente? Só para avisar, a gente não faz mais isso não. Obrigada. Que bom, né, Rose, que mudou, não é? Olha quanto avanço o jovem de hoje tem, porque a gente passava por isso, né? Eu não sei, talvez você ainda não, mas eu passei por isso na minha primeira universidade. E aí, de repente, você se forma numa profissão pelo dinheiro que ela vai te oferecer, mas ela não te traz satisfação, porque o dinheiro é complemento. Eu costumo falar assim, sem dinheiro a gente não vive, mas o dinheiro não é tudo. O que que você precisa? Ter a sua paixão nesse meio caminho sendo caminhada junto. Nesse percurso, você precisa estar apaixonado por alguma coisa. Eu tenho um amigo chamado Rui Loureiro, que é mentor do meu trabalho, lá de Portugal, do sonhadorismo. Ele fala assim, a minha paixão é morar de frente com o mar, isso me deixa apaixonado com a vida. E quando eu vou para o mar, eu estou pronto, volto do mar pronto para fazer tudo que eu não gosto, né? E na vida da gente tem muito isso, de você às vezes fazer uma coisa que você não gosta ou que você não quer, para ter a sua paixão ali te motivando, te ativando para frente. História de Sonho só é hoje, 7 anos depois daquela professora louca que nem era aceita nas escolas, aceito, 30 países, 10 idiomas, 17 mil alunos, estamos indo para o terceiro livro, só é hoje isso, porque o meu diferencial estava no meu produto. E qual era o meu produto? Não era o aluno, a aula que eu dava. Meu produto era o aluno que se transformava com essas aulas. Esse era meu produto. Eu nem sabia que isso era produto. Para mim era uma coisa normal o aluno se transformar com essas aulas, É sabe? muito engraçado, a gente comentou sobre isso ontem, né? Foi. Principalmente trabalhando com adolescente. A gente começa fazendo o que a gente não ama, o que a gente nem sabe fazer, né? Que a gente vai aprender, para depois conseguir ir pagando o que a gente sabe fazer e mantendo isso. Só que tem um detalhe que eu sempre falava para os meninos: já que vai fazer, esse é o meu lema aqui. Já que vai fazer, faz bem feito. Não vem com esse negócio de meia boca, né? Eu brinco que, assim, quando eu falo que eu tenho uma rede de amigos, meus amigos são meus consumidores. As pessoas que me conhecem, sei lá, tomando uma cervejinha no bar, depois vem, Josi, você lembra que você falou que você faz bolo? Tem como você mandar um para mim, não sei o quê? Por quê? Porque em nenhum momento eu vou fazer uma coisa mal feita. Eu não vou fazer as coisas porque, fulano pediu isso, então eu vou fazer. Se eu fui trabalhar com logística, que era uma coisa que eu não curtia muito, eu trabalhava na Angélica, eu chorava todos os dias para ir trabalhar. Mas quando eu chegava lá, eu fazia bem feito. Tanto é que quando eu pedi as contas, falaram, não, Josi, você fica. A gente duplica seu salário. Eu falei, não, eu não fico. Né? Eu vou trabalhar com panificação e confeitaria. Quando eu fui dar aula, eu tinha 20 anos. E eu dava aula para pessoas até 30. Então tinha mães, tinha pais. E eu lá, novinha, dando aula. Primeiro ano eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, vou começar pegando pesado, porque se eu pegar leve, eles vão sentar em cima de mim. Aí eu era aquela professora rígida, não deixava fazer nada. Okay. Segundo ano, eu falei, vamos pegar mais leve, né? Não sei o quê, porque também não precisa ser desse Eles já jeito. me conhecem, eles precisam malhar agora. Não, adiantou nada, porque aí eles falaram, virou bagunça, né? Todo mundo faz o que quer. No terceiro e no quarto ano que eu achei o equilíbrio, que é de trazer para brincadeira, né? De fazer as pessoas gostarem. Eu comentei com você ontem. Eu pego na mão. Não, vamos fazer o pão aqui. Professora, eu não estou sabendo bolear. Aí eu falo, não, vou te ensinar. Aí eu falo, vou pegar na sua mão, mas não é para se apaixonar, viu? Só para ficar. Ou tá conversando muito. Eu falava, gente, para de falar em cima do pão. Se é para beijar uma boca, né, a gente escolhe. Agora vai ficar pegando saliva de todo mundo, né? Então eu levava na brincadeira, na esportiva, e aí virei uma professora benquista, que era legal ter, né? E aprendia, porque todo mundo falava, nossa, eu nunca aprendi. E com você eu consegui. Mas conseguiu por quê? Porque a gente faz o negócio ficar leve. Infelizmente, a gente tem essa cultura de que tem que ser forçado. Eu sempre falava para os meninos, eu falava, gente, olha,
a gente que nasceu na periferia, ninguém nunca vai olhar pra gente com a cara maravilhosa quando a gente chegar nos lugares, né? Eu lembro a primeira vez que eu entrei num prédio na Paulista, e eu olhava para aquilo e falava, gente, como é que entra nesse elevador, né? Como é que faz? E eu ficava muito imaginando, nossa, os meninos que lá da ONG passam por isso, né? Passam. Eu lembro, quando eu virei bolsista, eu estudei com uma turminha assim, que tinha bastante graninha, né? Então, às vezes, o professor falava, a gente vai aprender recreação hoje, vamos fazer recreação em eventos sem custo. E eu lembro que perguntavam assim, ah, mas como é que pobre se diverte? Ah, peraí que a gente sabe ensinar jogo. Opa, eu Eram sei. umas discussões, assim, a gente chegava lá, tipo, ai, o que você fez nas férias? Eu fui pra Disney. Aí a gente, né? Mas assim, como é que a gente faz para entrar nesse lugar e para ser benquista? E para as pessoas terem respeito pela gente, né? E não ser com a história de, ah, eu sou coitadinha, não sei o que. Não, eu estudei, eu tô aqui para isso. Hoje em dia, quando eu voltei a ser coordenadora, teve uma hora que eu olhei e eu falei assim, meu Deus, será que era para eu estar aqui de novo? Eu falei, eu trabalho na cozinha como? De legging, tênis, camisetão, avental e touca. Aí, de repente, você vira coordenadora, você tem que ir de salto, fazer unha. E aí tem esse black aqui que eu carrego comigo, né, e tal. E aí tem as questões de tratamento, que é prezado para cá, prezado para lá, não sei o quê, que você tem que se reportar, né? Português super correto e tal. Eu falei, será que eu devia estar aqui de novo? E teve uma discussão assim que me fez pensar muito se eu deveria estar num ambiente corporativo. Eu mandei um bom dia, povo, para o pessoal que trabalha comigo, e aí teve uma pessoa que falou assim, ai, bom dia, povo. Não acho legal para falar com a sua equipe de trabalho. Acho pouco acolhedor. Eu acho que você Eita. devia usar a palavra time, equipe, Eu né? não tenho um aluno meu que me conheça. Primeiro que eles não sabem o meu nome inteiro. Eu me apresento como Ana Causo, e meu nome completo é Ana Paula Padilha Causo. É muito comprido, é difícil de memorizar, eu corto pela metade para facilitar. E eu chego na sala, 7 horas da manhã, e a minha frase é: e aí, como é que foi ontem? O meu bom Então, dia sim. é assim. Eu me fez repensar se eu deveria estar no ambiente corporativo, isso, né? Depois eu falei assim, Nem não, sei fazer diferente, Josi, nem esse sei. espaço é nosso, sim. Aí esses dias eu falei assim, eu queria trançar o cabelo. Meu aniversário, falei, vou mudar, não sei o quê, vou trançar o cabelo e tal. Aí depois eu falei, chamei minha chefe e falei assim, eu ainda não entendo como é que funciona as coisas aqui, né? Pode trançar o cabelo? Porque eu sou a única negra na gestão. Não tem mais ninguém negro na gestão, né? Eu sou a única que estou lá. Então, e é muito engraçado, porque tem gente que acha que eu não sou coordenadora, porque eu chego, eu converso com os seguranças, eu converso com a menina da limpeza, não sei o quê. Aí alguém esses dias falou assim, ah, porque coordenador é fulano, né? Eu falei, não, coordenador sou eu. Ela, poxa, você... A Porque você pessoa, por quê? a postura, né, de chegar, de conversar com as pessoas. Só que dentro do serviço social é uma coisa que a gente aprende muito, de você precisa tirar o lado acadêmico, às vezes, para atingir a pessoa que você quer. Não dá para eu pegar e citar Zé Paulo Neto, que é o papa do serviço social que a gente fala. O homem, para você ler um livro dele, você tem que pegar um dicionário. Aí você vai lá e anota o que. Depois você volta e lê tudo. Porque ele é muito culto. Só que você não pode chegar e citar um versículo aí do livro dele, né? Um parágrafo, para uma pessoa. A gente chama versículo porque a gente fala que ele é o Papa, tá, gente? É só Ele é por o isso. Papa, eu entendi essa língua. Aí a gente não dá para chegar e fazer isso. Eu tinha que transformar isso de uma forma. Por isso que dentro da comunidade, trabalhei 12 anos dentro de uma comunidade. Tinha que passar pela viela para chegar no meu serviço. E sempre fui bem acolhida, as famílias sempre estavam lá com a gente fazia oficina para os pais. Porque quando eu saí da cozinha que eu virei gerente, a gente tinha a opção de ficar só na sala.
Só que eu nunca gostei disso. Então eu enfiava umas 2, 3 oficinas lá no mês, que era a minha oficina. Sabe, gente? Essa eu vou fazer com os meninos. Uma chamava Novas Experiências, que era para eles comerem o que eles nunca tinham comido na vida. E aí a gente via a galera pedindo petit gâteau. Gente, petit gâteau não é um prato assim, né? No Habib's tinha, tem, né? Mas as pessoas não têm acesso a isso. E com os pais eu fazia uma de empreendedorismo, que era para eles aprenderem a fazer as coisas. Porque eu sempre falo, o conhecimento não é nosso. Hoje em dia, o meu único medo é de morrer e alguém olhar e falar assim, ah, é menos uma, pelo menos, né? Faz nada para ninguém. Então, não, Não, eu quero que Deus me livre e guarde. Se um dia eu bater as botas, que alguém olhe e fala assim, nossa, a Josi me ajudou com isso, a Josi me ajudou com aquilo. A Josi nunca negou, se precisasse te falar, ai, Josi, tem um monte de gente que eu falei que eu fiz trocentas lives, né? Tinha dia que era só live no meu dia. Descia para cá para a cozinha, aí era live de comunicação, porque eu sou péssima, odeio mídia social, gente. Olha, tem que falar. Não gosto de criar conteúdo. Eu gosto da matemática, que todo mundo acha que assistente social não gosta de matemática. Eu gosto. Eu gosto de fazer caixa. Passo o dia inteiro colocando notinha e fazendo caixa. Super feliz. Mas agora, mídia social para mim é um sofrimento. E aí eu fui fazer live de mídia social para aprender a mexer. O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Porque ser empreendedor hoje é fazer o que você não gosta também. Você faz o que você ama de coração. Mas você tem que fazer o que você não ama, porque precisa sair. A não ser que você tenha dinheiro para pagar. Mas se você é tem dois, empreendedor, é porque você não tem, né, muito dinheiro. tem dois caminhos, né? Eu costumo dizer para eles assim, quando a pessoa ela quer montar uma empresa, ela tem que decidir antes de qualquer coisa se ela vai ser empreendedor ou empresário. Porque montar uma empresa envolve fazer tudo antes, o planejamento, o levantamento de custo, o teste do produto, o teste do cliente, toda aquela regra antes, para depois colocar em prática na empresa, ter as pessoas já contratadas, de certa forma, para auxiliar nesse processo, e aí depois de 1 ou 2 anos que ela vai ver o resultado do que ela já investiu. O empreendedor, ele é cara de pau. O empreendedor tem uma ótima ideia, coloca em prática, ela não funciona como ele quer e ele vai corrigindo rota o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro ele está modificando o formato do negócio dele. E aí sim ele acerta. Ele erra bastante, mas ele acerta. Mas o tempo todo ele está criando um movimento. E desde o primeiro mês ele está precisando do retorno financeiro daquele empreendimento. Ele não tem o tempo de esperar 2 anos, 3 anos, a empresa se fixar. Então ele precisa ser proativo, ele tem que ser o faz tudo. Às vezes ele trabalha muito mais do que se ele fosse CLT numa empresa, porque ele trabalha para ele o tempo todo. E se ele não acordar de madrugada, não estudar de noite, não chegar de manhã, às vezes deixar a vida social um pouco de lado, o empreendimento dele não vai para frente. Então, a primeira coisa é decidir o que você quer. Você quer ser empreendedor? Olha, é arriscadíssimo, mas é uma delícia, porque você vai aprender todos os dias e vai corrigir todo dia o seu trabalho. Ou então, uma coisa mais elaborada, mais pensada. Leva tempo para conseguir, leva para planejar, leva tempo para executar, leva tempo para ter o resultado. Decide isso primeiro. Josi, ouvindo você falar ontem, ficou uma coisa que eu quero que você conte para eles. Eu achei muito interessante a frase. Primeiro que eu já ia tocar nessa frase, né? Que você ontem me contou que o seu maior medo é não ter feito nada com essa vida, né? E você não é essa pessoa, já é claro isso para mim, para quem te conhece. Pelo contrário, a tua vida, ela já é muito... você transborda nas outras pessoas. Seja lá nos alunos da ONG que você passou, seja antes na sua vida, seja na sua própria mãe, quando você ainda... no fim da sua adolescência, começo da juventude, resolveu ajudá-la, quando você foi procurar o seu primeiro trabalho, na sua vida pessoal, nas coisas que você passou no particular, que não precisa contar, é só sua, e só você sabe. A sua vida já é uma transformação. Porque ouvir você falar potencializa quem está ouvindo. As pessoas elas perceberam com a tua fala
E assim, não é fácil, mas é prazeroso. Dá desespero, mas também dá alegria. Traz pra gente uma satisfação muito grande. E a gente encontra, quando a gente cria a ação, a gente vai criando conexões com outras pessoas e as coisas vão se encaixando. Seus amigos são seus clientes vêm de seus outros amigos que você não conhecia, que vão se tornar amigos agora. Você tem um diferencial muito grande, que é de valorizar as pessoas que trabalham com você. Todos eles estão sempre ali se você precisar. Você manteve essa equipe dentro ou fora, mas de bom relacionamento com porta aberta para ir e voltar sempre que eles puderem, que você precisarem. Isso é molejo, isso é malemolência, isso é coisa sua, ninguém tira. Mas tem uma coisa que eu acho que você tem muito, pelo que a gente conversou aí no último tempo, é fé. Da onde vem sua fé? Olha, é engraçado, assim, minha mãe, muito católica, minha mãe reza o terço de manhã, reza o terço à tarde e reza o terço à noite para dormir. Então você vai encontrar ela rezando o terço o tempo inteiro. Eu já fui muito católica praticante. Eu ia para missa, eu ajudava na escolinha das crianças, eu cantava no ministério, eu era catequista de catequese e de crisma e participava organizava os retiros também. Do grupo de jovens também participava, fazia tudo. Eu vivia o final de semana na igreja. E tem uma coisa que é engraçado, né? Uma vez eu ouvi assim: depois da missa vem a missão. Que filha que você está sendo, né? Que amiga que você está sendo. Porque não adianta você na igreja ser exemplo para todo mundo e quando você sai dali você não é. Quando o Marcelo morreu, o Marcelo foi meu noivo, né? Eu participava ativamente da igreja. Só que foi uma surpresa para todo mundo e eu lembro que eu chegava na igreja para fazer as coisas que eu sempre fazia e todo mundo começava a me olhar. E aquilo começou a me incomodar. Porque eu não. Apesar de ter 1,76 m, de ter essa voz rouca, não sei o quê, eu não gosto de chamar atenção. Não gosto de ser o centro das atenções. E quando isso me acontecia, eu falava, gente, não é legal. E eu lembro que tinha um padre na época, quando tudo aconteceu, na missa de sétimo dia, ele olhou para mim e falou assim: para de se perguntar o porquê. Senão, quem vai acabar ficando doido é você. Quem vai ficando é você. E aí eu falei, nossa, padre muito sábio, né? E aí eu me afastei um pouco dos afazeres por causa dessa visibilidade toda, né, que eu tinha. E comecei a estudar e comecei a trabalhar, e aí eu saí um pouco da igreja, mas eu acredito que Deus... Minha mãe sempre falava, ela canta uma musiquinha. Gente, pode não sair lindo na cantoria, tá? Eu não sou muito... Faz muito tempo que eu não canto. Mas ela cantava uma musiquinha que é assim: seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E às vezes a gente, quando vê, passa adiante, né? Então, às vezes a pessoa está precisando do seu lado. E a gente está tão focado no muro da igreja que esquece nas pessoas que estão no entorno, né? Então, assim, eu acho que vale muito, porque não é de todo mundo que a gente conhece a história, não é todo mundo que a gente sabe ajudar, que a gente vai poder chegar e falar, você precisa de alguma coisa? E a pessoa vai falar, eu preciso. Né? Não é para todo mundo que a gente tem essa abertura. Mas as pessoas que estão próximas a gente precisa transformar disso, transformar essa vida aqui, uma vida legal de se viver, né? Uma vida gostosa, uma vida que a gente se encontre e se divirta. E aí a minha fé veio por conta disso. Eu lembro quando o Marcelo morreu, todo mundo falava assim, foi porque Deus quis. E eu estava tão nervosa na época, porque assim, quando ele faleceu, ele se suicidou e foi eu que encontrei o corpo, ainda fui acusada de tê-lo matado, né? Tive que esperar o delegado chegar para poder fazer autópsia, para ele falar, não, ela não conseguiria, porque ele era um negro de 2 metros, nem sonhando que eu conseguiria fazer aquilo. E a família dele, né, falou, mas por quê? A sorte foi a irmã dele que falou, não, ele realmente tinha depressão e não quis fazer o tratamento.
né? E é uma das discussões que eu sempre trazia para os meninos lá na ONG, assim, da questão emocional. Não é baixar a cabeça e falar, nossa, eu sou menos homem porque eu tenho depressão. Não, né? Precisa se tratar. E eu lembro que eu brincava, que eu falava assim, ele não quis fazer terapia, eu fui obrigada, né? Porque senão eu seria a próxima. E aí, com todo esse questionamento, as pessoas falam, ai, Deus não deixa cair uma folha se ele não quiser. Eu falava, gente, eu entendo que Deus manda nesse mundo como vocês pensam, mas ele também deu livre-arbítrio. A gente faz as nossas escolhas. Né? O Marcelo era doente, ele precisava ter esse cuidado. Ele precisava ter ido ao médico, né? E aí não pode jogar essa culpa em Deus. E também ficava muito chateada quando as pessoas falavam assim, ai, mas ele não vai para o céu, sabe que Deus não gosta dessas coisas. Eu falava, Deus entende que ele é uma pessoa doente, gente. A doença psicológica também é uma doença. E aí, o pessoal vem, ai, mas não sei o quê, que as pessoas falavam assim que ele tinha morrido porque ele tinha se matado. Eu falei, é a mesma coisa de quem fuma e depois tem um câncer. Né? A mesma coisa de quem come um monte de gordura e depois tem um infarto. Então, não é diferente da gente olhar para o ser humano, assim. Eu falei, ele precisava naquela época de cuidado. E aí eu acho que é isso. A gente precisa olhar para as pessoas que estão no nosso entorno com mais cuidado. Eu brinco que às vezes as pessoas vêm no meu Facebook, ai, você é uma pessoa muito linda, né? E já começa a entender um pouquinho mais pro outro lado, né? Tipo, você tem namorado, não sei o quê. Aí eu tenho um meme já que eu já guardei, que é assim. Já pronto. Eu não tô dando mole, eu só sou legal, viu? Eu Não tô também. eu só sou legal. Porque é isso, né? Eu acho que a gente não precisa ficar tratando com grosseria as pessoas. Mas o pessoal se acostumou tanto com isso, né? De ser grosso, e também tem um lado de eu não conseguir falar não e me sobrecarregar, mas que eu estou trabalhando em terapia, viu? Estamos trabalhando. A gente... e é isso, assim. Que delícia! A gente ficaria aqui um tempasso, eu e você falando. Primeiro porque eu me apaixonei por tudo que você me contou ontem. Eu tive aí um começo de noite ontem, conversando muito ainda sobre você, do quanto que eu tinha ficado encantada com a sua história. Eu vou conhecer muito mais ainda a sua história, mais a fundo. Tenho já por você gratidão. Hoje a equipe aqui de Tradições, eu não faço isso sozinha. Eu também tenho aí minhas limitações com a tecnologia. Quem acompanha aqui as Tradições sabe. Até 2018 eu era uma professora que se não tivesse celular na sala de aula seria melhor. Então, assim, hoje eu sou uma professora 100% EAD, porque meus alunos me jogaram aqui e muita coisa que eu aprendo é com eles. E nós queríamos trazer nas quartas-feiras, nós trouxemos do ano passado, quase que, sei lá, uns 7 meses do ano, lives com profissionais externos ao Tradições e que me ajudam. Então, desde psicólogo a médicos, que fazem parte do grupo PHS, que me ajudam, me assessoram a ter o conhecimento que eu tenho. Se hoje é maior do que história propriamente dita, é por conta desses profissionais por trás do próprio projeto. E agora era a vez de trazer pessoas comuns que são extraordinárias. Por que pessoas comuns? Como eu, como a mãe, como o pai, como o próprio aluno comum, mas que são extraordinárias nas suas ações. A sua fala me encanta. Eu vejo, assim, o poder curativo nas pessoas que puderem te ouvir, porque a tua história é muito importante ser ouvida assim. Quando você fala, alguém se identifica com as coisas que você já passou. No História de Sonhos a gente tem muito disso. O nosso método, inclusive, é assim, é uma história, um tema, que é uma história, que tem um personagem central e que levanta a gente num questionamento. Então, o questionamento que você traz para os meus alunos hoje é muito simples. Será que vale a pena desistir do sonho da gente? Não, não vale. Olha aí o que a Josi vem fazendo pelo sonho dela. Qual o seu próximo passo, Josi? O que a gente pode cobrar de você no final do ano, quando você voltar e contar que fez? Até o final do ano eu vou ter o planejamento para ter uma cozinha comunitária, para eu dar aula para as pessoas que gostam de panificação. Eu ainda não sei, porque eu não queria cobrar,
né? Justamente porque na periferia a gente não tem acesso e as aulas de gastronomia que a gente tem por aí é absurdamente caro, né? Então, queria pelo menos de uma vez por mês fazer essa oficina para as pessoas do entorno e não sei se vender aquela produção e pagar os custos, né? Ou as pessoas só pagarem os custos e dividir a produção. Não sei ainda como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer esse planejamento até o final do ano. E também vou planejar as ações, porque assim, meu negócio nunca quis ser um negócio, uma empresa, eu quis ser um negócio social. Eu quero transformar o local que eu moro, as pessoas que vivem nele. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não falem, a Josi é a menina que vende bolo. A Josi é a menina que vende bolo, mas que ensina a fazer o bolo, mas que, né, que auxilia em alguma coisa. Então, até o final do ano passado eu consegui fazer umas ações, é um negócio muito louco, meus clientes são muito parceiros, eles me indicam para outras pessoas, a maioria dos meus clientes são indicados pelos mais velhos, né, os mais novos. Ano passado a gente fez uma ação de festa do Dia das Crianças, e aí eu fiz um dia de cozinha comunitária. Então, os clientes deram as farinhas, deram o fermento, deram a embalagem. Aí eu fiz 400 pães, a gente doou para uma organização, e eles fizeram festa do Dia das Crianças, fizeram hambúrguer naquele dia para fazer com os pães. E os clientes que dão as coisas, e acreditam, e é muito louco, porque acreditam muito em mim, e eu não quero decepcionar essas pessoas de jeito nenhum. No final do ano também a gente doou, acho que 80 panetones, porque sobrou farinha deles ainda. Aí eu cheguei e falei, mãe, a gente precisava de fruta cristalizada. Aí minha mãe deu um pouco, meu irmão deu mais um tanto, não sei o quê. E a gente, estou tentando aqui. Ah, lembro de você sim, Jaqueline. Ela falou, não sei se a Jesus lembra de mim, mas eu lembro dela. Lembro de você sim. Moradora aqui do bairro. Também empreendedora. E aí, então, eu vou te fazer um convite aqui ao vivo, você me fala sim ou não. Ai, meu Deus, eu medo. Essa cozinha, ela vai sair, eu sei, porque eu conheço a audiência do Estado de Sonhos, eu sei quem são as pessoas que estão por aí, de alunos, pais de alunos e tudo mais. E se você acredita em mim, acredite no que ela está falando. Então, quem tiver a fim de apoiar essa ideia que a doutora Josi ainda está em processo de construção, é só procurar ela lá pelo Instagram dela, chama. O Instagram é @josichocolate. Apesar que aqui na descrição eu vou deixar marcado. Vai no perfil dela, pergunta para ela mais sobre essa ideia que ela tá. E aí o seguinte, gente, pode apoiar que eu garanto daqui. Se você apoia lá ela fazer isso, que eu garanto. Eu tô falando com 4 pessoas específicas, direto, assim, na lata. Pega aí, que é para você pegar. É, como diz a Yasmin, que trabalha comigo, é indireta, fofa. Não é. Aqui o negócio é reto mesmo, não tem nada de indireta, não. Mas tem muita gente aqui que gosta dessas coisas, sabem a importância de trabalhar o social. Não é o social para dar e deixar só dado para a pessoa, não. É o social que faz a transformação. É a oportunidade criada para que outras pessoas possam também se encontrar, se achar. E é lindo quando a gente pode fazer isso numa mesa recheada de pessoas comendo coisas que nós fizemos com amor. E é o que acontece lá. Lá no trabalho dela é assim que funciona. Então você já está sabendo, já recebeu meu recado aí, ó. Você tem 5 dias para entrar em contato com a Júlia, viu? Se não, receberá uma ligação, senhora. A senhora está precisando ligar para alguém. Pois é, se você não ligar, eu vou ligar em seu nome. Já começa assim. E, Júlia, essa cozinha prontinha aí para atender a comunidade, do jeito que você está planejando, que vai acontecer até o final do ano, você volta aqui para contar para a gente e para os nossos alunos. Porque são histórias como a sua que me faz desse lado de cá ser a professora que eu sou. Poder contar para eles que a vida não é dura, não. Ela só é dura para quem é mole. Quando a gente não empreende os nossos sonhos, a gente sempre vai ser mal pago para empreender os sonhos dos outros. É assim que funciona. Então, eu posso, ela pode, você pode, basta colocar as ações aí. É difícil? Não é fácil? Depende muito do nosso suor, mas acontece, né, Júlia? Sim, acontece, e como eu comentei com você ontem,
tem dias que as coisas não vai dar muito certo, né? A gente tem um meme aqui. Eu amo meme e figurinha de internet, gente, sou fã. Então, aí tem um meme que fala assim, vida de empreendedora, né? Hoje vai, aí no outro dia, eu não acredito que deu errado. Agora vai, né? Que merda! Então, assim, empreender é pular de um avião construindo paraquedas. Você vai indo e vai acontecendo. Mas, como eu disse para vocês, meu primeiro sonho não era empreender. Meu primeiro sonho era estudar. Eu consegui estudar fora. Depois eu falei, olha, empreender seria uma boa, né? Porque eu gosto muito do que eu faço e eu quero atender a população da onde eu moro, porque é onde a gente mora. Se você for procurar um bolo confeitado agora, tem confeiteira, mas na época não tinha padaria, não tinha nenhum lugar. E eu ficava pensando, por que as pessoas que moram lá não podem comer uma bomba de chocolate? Estou com vontade de comer uma bomba de chocolate. Por que não pode, né, comer? Tem que vir para o outro lado da ponte para comer. Eu falei, não, eu posso ser a pessoa que vai fornecer isso. E, às vezes, trabalhar fora, trabalhar para outra pessoa, como eu disse para vocês, é significado de oportunidade. Quantas Sim. vezes eu, trabalhando fora, vendi os meus produtos para quem trabalhava comigo? As pessoas me conhecendo, né? E aí é uma coisa que é super importante de falar. Gente, para quem é empreendedor, seja muito ético na vida. Faça as coisas muito corretamente. Porque você não está vendendo só o bolo, você está vendendo o seu bolo. A pessoa nunca vai olhar para o bolo e distinguir de você. Vai sempre, né, acreditar na Josi. Quando eu falei, por exemplo, que eu ganhava as farinhas dos meus clientes, gente, quem já sonhou com isso? Né? Receber farinha do cliente para poder fazer o pão, para poder doar. Porque as pessoas confiam em mim, porque eu falo e faço. Então, empreendedor também tem que ser assim. Tem dia que a gente não quer trabalhar. Tem dia que você fala, putz, eu vou levantar da cama para fazer 10 maçãs do amor. Ah, não vou, né? Aí você fala, não, eu prometi que eu ia fazer, eu vou fazer. E faz bem feito, porque aí é o seu nome que você está criando, né, uma história com ele. Gostaram do que a gente falou? Se vocês gostaram da minha conversa com a Josi aqui hoje, pega esse avião aí e manda para 2, 3 amigos, no mínimo, porque tem gente que precisa ouvir as coisas que ela disse aqui. Vou deixar salva para vocês aqui no IGTV, daqui a pouquinho fica salva aqui no IGTV. A Josi, se quiser, pode baixar e compartilhar lá no dela também, para vocês reverem, mandar para as pessoas. Daqui uma semana fica lá no nosso canal do YouTube. Você da plataforma tem a obrigação de assistir, porque faz parte da sua aula, aprender com a história dela. Amanhã, amanhã, quando a gente voltar, o assunto vai ser esse. Gente, muito obrigada por hoje. Eu adorei, Josi, de verdade, de coração. Muita gratidão pelo que você conversou com os meus alunos hoje. Não foi comigo, foi pra ti. Quem agradece sou eu. Se precisarem de alguma coisa, podem mandar. Pode ser que eu não responda de primeira. Mas hoje, antes de entrar aqui, é gratificante. Um aluno meu da ONG mandou assim, Josi, eu estou montando um negócio. Olha se as fotos ficou boa. Aí vários bolos de pote, assim. Coisa mais linda. Então, assim, se precisarem de qualquer coisa e eu conseguir ajudar, se eu não conseguir ajudar, eu indico quem possa. E a gente dá um jeitinho. É assim que funciona. Ah, é aqui, Josi. Nossa, não posso. Eu falei muito seu. A sua orelha queimou, Josi, hoje? Porque eu falei Minha queimou? Não, nem tive tempo. Hoje foi uma reunião, pitch. Não, foi reunião, pitch, reunião e live. Eu falei de você hoje para os alunos da manhã e agora à noite também comentei com eles uma coisa que eu nunca imaginei, coxinha de ovo no formato de ovo de Páscoa, coisas que você criou. E aí eles estão perguntando assim, cozinha vegana, né, Josi? Tem vegana. Também, né? Também. Tem também. Eu fiz a versão do bolo salgado que eu estava falando para vocês. Eu fiz uma versão. Eu não falo vegana porque tem cozinha vegana, você não pode trabalhar com nada de insumo animal dela, né? Tá. Mas eu falo que é o bolo sem nenhum produto de origem animal. Eu fiz um pão vegano, que a gente fala, caponata e patê de grão de bico como cobertura. E olha que eu não sou vegana, mas é muito bom. Muito bom. É só futicar lá no Instagram dela que vocês veem o que ela faz, como é que ela faz. Tem várias coisas lá que você pode futicar. Futica bastante, se precisar de orçamento, ela manda também, porque você viu hoje, ela, né, mesmo ela estando aí, voltando para o mundo corporativo, trabalhando hoje em uma empresa,
Ela ainda mantém a empresa dela, tem lá os colaboradores, então é só mandar direct que ela responde para vocês. Josi, impagável. A gente ainda vai se falar muito quando acabar a pandemia. Quero você aqui na minha sala, sentada do meu lado. É possível? Tio, vai fazer comida? Vou perguntar. Claro que é possível. Tô devendo, eu tô devendo. A gente tem que. Tô devendo essa família aí uns encontrinhos. Tá, joia. A gente vai ficar esperando você aqui. Porque eu sei que ela tem no sangue o dom da cozinha. É. Família cozinha bem. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Josi. Gente, semana que vem eu não conto mesmo quem vai estar aqui, tá? Vai ter que assistir, acompanhar as redes para ver quem vai ser. Mas, na verdade, não esquece do aulão, hein? Começa quarta-feira, 8 horas da noite. Quarta, quinta, sexta, 8 horas da noite, aulão aberto para vocês do Método PHS. São 7 ferramentas que eu vou entregar para vocês de forma gratuita. E no sábado, repeteco, compilado, com tudo que a gente falou na quarta, na quinta e na sexta, revisão no sábado às 16 horas. Não perde. Beijo, até lá. Tchau, Josi. Muito obrigada. Deus te abençoe. Tchau. Beijo na sua mão. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!